Boa noite, gente. Como prometido, estou aqui para falar da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, a prova do Enem de 2021. Eu recebi várias mensagens, tá? De alunos, de ex-alunos e de alunos que não são meus alunos. E eu percebi uma diferença, tá? Eu percebi que uma coisa foi unânime, assim. Não teve conteúdo suficiente de filosofia. De fato, tá? Três questões conteudistas da prova, de conteúdo de filosofia mesmo, da história da filosofia, foi uma questão sobre Platão, que eu anotei aqui, falando sobre dialética, tá? Uma questão de Descartes, falando sobre conhecimento, e Nietzsche, falando do amor fati. Essas três questões, elas foram totalmente filosóficas no sentido mais simples da acepção da palavra, né? No sentido conteudista mesmo. Mas a gente não pode dizer que a prova não teve filosofia. E por que eu digo isso? Porque o aluno, ele não pode ir para uma prova de ciências humanas achando que essa prova ela está isenta de filosofia, de conteúdo filosófico. Toda prova que nos faz pensar e questionar sobre algo, ela tem filosofia. Essa é a importância da filosofia, né? Independente se ela vai cair na prova como um conteúdo assim direto. É por isso que durante o ano o material, os autores que a gente estuda, os tempos, né, a história da filosofia, elas servem como um arcabouço teórico para a prova e para a redação. Agora, estudar esses autores é que faz com que a gente pense filosoficamente. Então, quando a gente faz exercício de raciocínio lógico, estamos usando a lógica aristotélica. E é isso que a gente tem que entender. Então, a prova sim teve filosofia. Eu selecionei aqui, eu acho que eu tirei da prova, tá? Só questões específicas de geografia física. Porque as outras questões, a gente pode dizer que elas tinham filosofia e elas tinham sociologia. A grande questão da prova, eu acho que o diferencial, tá, de outros anos foi o seguinte, quer dizer, a do ano passado já foi um pouco assim também, né? Que ela repetiu muito conteúdo, e aí talvez entre a questão da censura. Tá? Ela deixou de falar sobre conteúdos importantes, mas falou de outros importantes também, porém ela repetiu esses assuntos. Por exemplo, se a gente fizer aqui uma avaliação, a prova foi 70% relações de trabalho. Em muitas questões aparecia essa questão da relação de trabalho, a relação social de trabalho, como crítica, tá? E a questão, por exemplo, da globalização. Tá? Então, tinha aqui uma questão, inclusive, que eu achei interessante, que quem assistiu a aula degustação que está neste canal, tá? De avaliação de questões, tem uma questão que eu falo, e a gente trabalhou essa questão num dos vídeos esse ano, do livro do Herbert Marcuse, A Ideologia da Sociedade Industrial, e ele aparece na questão 57 da prova azul, tá? Falando de capitalismo e os mecanismos que o capitalismo utiliza para criar desejos pessoais na gente. Então a prova, ela teve, quando fala de relações de trabalho, ela teve esse movimento, ela fala de minoria, né? Ela não fala de minoria tão profundamente, mas ela questiona algumas questões de alguns movimentos dentro disso. Por exemplo, tá? Onde é que está aqui que eu anotei? Aqui, ó, na questão 64, eu achei uma questão bem interessante, por exemplo, que eles falam, né, de dominação e colocam a maioria, ela supõe um estado de dominação e não uma questão numérica. Isso é muito importante. Tá? Então, eles colocam ali, eles questionaram isso, foi uma questão crítica. Eles questionam a noção de maioria como uma noção de dominação e não como uma questão de maioria no sentido numérico. É uma questão crítica. Então, não dá para dizer que a prova não abordou esses assuntos, mas ela repetiu o assunto, como, por exemplo, nas relações de trabalho, que não é algo, é algo super importante, mas poderia ter tido menos questões, de repente, tá? Fala muito de industrialização, então aqui a questão indígena foi abordada em várias questões, tá?
Então, eu acredito, assim, essa questão da censura, né? A questão do censor também está muito ligada à questão do texto, à questão das palavras que são proibidas ou não, né? Agora, foi muito importante a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu falar criticamente de alguns assuntos. Luta de classes, por exemplo, a questão ética, né, da classe trabalhadora, como a classe trabalhadora é tratada, a questão ética que está por trás disso, foi trabalhado na questão 64, né, tudo isso da prova azul, tá, que eu estou comentando os números aqui, os números das questões. A participação social na gestão urbana, falou-se muito da questão de geografia humana, a geografia socioespacial, então a questão da sociologia urbana, foram questões essencialmente sociológicas. Então, não dá para a gente dizer que não foram abordados temas importantes. A sociologia, ela esteve presente todo o tempo na prova, porque tu tinhas que entender os bastidores da questão. Elas todas estavam contextualizadas. Duas questões de Idade Média, mas questionando posições sociais, questionando hierarquia, questionando o asceticismo, tá? Falou-se sobre interação social e proibições, inclusão social e políticas públicas. Deixa eu ver o que mais que eu anotei, que eu achei interessante aqui. Tem várias coisas, tá? Falou no toyotismo, né? Então, no paradigma flexível, a fragilização das relações de trabalho, e isso foi um assunto importante, não é à toa que relações de trabalho apareceu muito, porque viemos aí de 2 anos pandêmicos, né, nos quais, por exemplo, os entregadores de iFood, Uber Eats e tal, né, tudo isso, a gente sabe da precarização, de todos os movimentos que tiveram, então essas relações de trabalho não foram à toa que apareceram, tá? Não foi uma coincidência. Todas essas questões, elas, aos meus olhos, foram bastante críticas, tá? Falando aqui também, ó, na questão 47, a dinâmica do capitalismo, né? E a questão coloca a sua contradição fundamental na relação entre crescimento econômico e rendimento do capital. Uma questão que está ali criticando a ideologia da meritocracia. Então, gente, eu acho assim, ó, que a prova, as coisas que nós trabalhamos, os assuntos, os conteúdos que nós trabalhamos durante o ano, eles foram todos abordados na prova. Claro que a gente estuda sempre muito mais do que cai na prova, e a gente tem que lembrar disso. Sempre a gente estuda mais do que cai na prova, porque senão não teria sentido, senão o estudo estaria sendo ruim. Tá? A questão é que elas foram então repetidas, elas foram mais repetidas. Construção de identidades na América Latina foi uma questão muito boa também que apareceu. O empirismo, aí ó, duas questões, tá? Duas questões importantes sobre empirismo. Mas como? Falou de empirismo, mas não falou de David Hume, não falou de John Locke, mas falou de empirismo no sentido, por exemplo, da questão indígena, da medicina indígena, né, em confronto com a medicina do homem branco. O saber empírico. Então vejam que todos esses conceitos que a gente estudou, eles apareceram de outras formas na prova, relacionados a situações práticas da vida, que é característica do Enem. Então vejam só, poderia ter aparecido como usualmente aparece o empirismo, no sentido de David Hume, que eles adoram colocar, não colocaram esse ano, mas colocaram o empirismo abordando a questão indígena como um saber tradicional, né? Um saber nativo da forma como se estabelece a relação com a natureza, ou seja, eu sei, eu entendo a natureza, eu entendo e consigo solucionar um problema a partir de um dado empírico, de uma experiência. Então estava ali, né? O empirismo de David Hume, o empirismo que a gente estuda lá na Idade Moderna. Territorialização, mais produção industrial, mais mão de obra. Então, essas questões que foram costuradas, eu acho que elas foram costuradas de uma forma boa. Revolução Inglesa e demandas sociais, sempre cai, né, alguma questão sobre revoluções. A gente trabalhou tanto esses conceitos de diferenças de reforma, revolução. Coesão social no sentido de ritual.
Então, o que o ritual promove? Uma coesão social. O ritual, né, ele serve para atualizar aquela noção de cultura, aquilo que foi estabelecido num determinado local, e promove a coesão social. A gente pensa em Durkheim, nos clássicos. Então, vejam que o Enem não fugiu daquilo que ele é, a programação, né? Usar teoria ligado as questões da vida, do dia a dia, as questões culturais, as questões que a gente vive. O aluno que entende isso, ele consegue responder as questões com mais facilidade. Agora, de fato, não podemos ir para uma prova do Enem imaginando que a questão vai ser dada de bandeja, porque nunca foi assim. Em alguns anos, de algumas formas e por questões políticas, econômicas, sociais, essas mudanças às vezes se estabelecem mais ou menos fortes, tá? Mas a prova, o perfil, ela não muda, ela não se altera. Então, a filosofia, a sociologia serve para isso, para a gente chegar na hora da prova e conseguir responder uma questão tendo como base a análise da sociedade, a análise do bastidor, a análise do que acontece por trás daquilo que a gente está vendo. Então, termino por aqui. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? E já esperem para o ano que vem. As aulas terão todas essas questões nas apostilas, porque foram questões que foram de cunho sociológico bastante forte e filosófico também. Então, até lá, pessoal!